você que tem nos acompanhado por aqui. O domingo chegou e nós ficamos muito felizes de iniciar o dia com você. Vamos começar o programa de hoje falando um assunto muito sério. O Ministério Público está de olho no direito das mamães e essa semana deixou isso bem claro. Mesmo à espera do terceiro filho, a Miriam ainda sente aquele frio na barriga quando pensa na hora do parto. Um pouco de nervosismo também, assim, um pouco de insegurança, entendeu? Aquela preocupação, entendeu? Mas eu tenho ainda um pouco de medo. Ela faz o pré-natal no Hospital Materno-Infantil e com 35 semanas já sabe que provavelmente passará por uma cesariana, com base no histórico dos seus 2 últimos partos. Se planejar o parto é importante, saber os procedimentos médicos que podem ser feitos no momento do parto também. Essa semana, o Ministério Público Federal expediu uma recomendação para que as gestantes brasileiras não sejam obrigadas a passar por intervenções médicas que não concordam. 16 procuradores de 9 estados assinaram um documento direcionado ao Conselho Federal de Medicina. A recomendação do Ministério Público Federal busca revogar uma norma do Conselho Federal de Medicina, publicada na semana passada, que caracteriza como abuso do direito da mulher a autonomia da mãe em escolher procedimentos durante o parto, mesmo que não haja risco iminente de vida. Eu acho bom, assim, por uma parte, porque às vezes tem uma hora assim que as pessoas querem forçar também, às vezes, o parto da mulher, e às vezes ela não tem mais condição assim, de estar com muita dor e ela quer outra forma, e às vezes tem gente que quer forçar e às vezes pode até prejudicar a criança e a mãe mesmo, entendeu? Aos 40 anos, a Leide também concorda que a mãe deve ter o seu direito de escolha respeitado. Ela espera a chegada da filha Laura, que pode nascer a partir de dezembro, de parto normal, como os outros 4 irmãos. Os outros 4 foram normal e eu acho melhor. A discussão é ampla e já chegou na Comissão de Direitos das Famílias, da OAB. Porque quer se queira, quer não, está cerceando os direitos dessa mãe, desse pai, de como levar essa gravidez. Nós não estamos aqui abordando sobre riscos à saúde. Realmente, quando há risco à saúde, tem que ser explícito. O médico tem que chegar, tem que conversar e dizer, olha, mãe, o que está acontecendo é isso. Se nós não realizarmos desta forma, pode acontecer tal e tal situação. Porém, essa resolução, ela não trata dessa forma. Trata-se de uma resolução muito vaga na forma como encara essa situação. E a partir do momento que eu abro um precedente para situações que podem trazer risco à saúde mental dessa mãe, à saúde mental dessa família, eu estou colocando realmente a um binômio mãe-feto. Mas o direito de um não sobrepõe o direito do outro. No Brasil, tramitam inúmeros inquéritos civis e ações judiciais em que constam relatos de mulheres que tiveram a sua integridade física e psicológica violada durante a assistência ao parto e questionamentos quanto a resoluções de conselhos regionais de medicina violadoras da autonomia das mulheres. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto para ampliar essa discussão. Eu estou aqui com a Temis, ela é vice-presidente da Comissão do Direito das Famílias da OAB. Temis, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Mariana. Temis, é um assunto muito polêmico, né? Isso, de fato, é uma observação que precisa de dedicação da comunidade como um todo para saber como melhor se adequar ao uso dessa resolução, que no caso é a 2232, editada pelo Conselho Federal de Medicina. Essa discussão em torno disso é justamente porque fere um direito primordial da mulher de decidir, afinal de contas, quais os procedimentos ela pode ou não passar ali durante o momento do parto, né? Isso, as resoluções elas têm como função explicar as coisas. As leis decidem, as resoluções dão uma explicação mais profunda. O que acontece é que essa resolução ficou em aberto. Ela não diz exatamente a forma das coisas acontecerem. Então ela acaba tratando, talvez sem querer, a mulher grávida, próximo ao momento do parto, como uma pessoa relativamente incapaz ou que sabe, absolutamente incapaz. Entendi. Porque basicamente, deixando assim um pouco mais claro, dá ao médico a autonomia de fazer algum procedimento, ou um desses que a gente viu na reportagem, ou outros, de forma que ele está respaldado pelo Conselho Federal.
Isso, essa resolução ela não trata somente das mães grávidas, tá? Eles tratam, por exemplo, quantos casos a gente não já ouviu falar de crianças que não foram vacinadas porque eram contra a ideologia dos pais, religiosidade, por aí vai? Então, eles pegaram e eles juntaram tudo e isso causou uma certa confusão que o próprio Ministério Público Federal já observou e está pedindo que essa norma, essa resolução seja anulada. Por quê? Eu chego, tenho um filho pequeno, um bebezinho, não quero que ele se vacine. O problema não é só meu e do meu filho, eu estou estendendo toda a comunidade. Só que aí uma questão que é pública acabou invadindo a parte do privado dessa mulher, o privado dessa família, a forma como adotar, a forma como encarar o parto, aquele momento do parto que para muitas mulheres é o tão esperado, um momento tão especial. E tem o agravante da mãe adolescente, né? Isso, tem uma boa observação sobre a mãe adolescente. O artigo 5º dessa resolução, ele fala sobre que se o procedimento que o médico for adotar for muito diferente do adotado pelo desejado pela família, o médico vai poder tomar essa decisão porque ele vai levar em consideração o contrapeso mãe-feto, que vale mais ou que ajudar mais, quem tem mais perspectiva. Só que aí tem outro artigo que também fala que em caso de paciente menor de idade, que não esteja lúcido e por aí vai, ele não tem direito à recusa terapêutica. Aí o que acontece? E se esse adolescente em recusa terapêutica for uma mãe? Então está em aberto, não tem uma explicação sobre isso. E que particularmente nós na Comissão de Direito das Famílias observamos, mas ainda não observamos ninguém tratar sobre esse assunto. Então é uma polêmica que nós estamos levantando. E essa mãe adolescente, a recusa terapêutica está lá para todos os casos. Se é para vacinação, se é para tratamento de HIV, se é para parto. E aí, como vai ser essa mãe? Porque mesmo que o seu acompanhante esteja lá, ele não vai poder decidir por ela. E aí? No caso, no dia seguinte, quando ela completasse 18 anos, ela poderia decidir. Pois é, ó. Vamos pensar, uma situação. Eu tenho uma mãe aqui de 17 anos, 11 meses, 29 dias, e na mesa lá, na sala de parto ao lado, eu tenho uma mãe de exatamente 18 anos. Por que um dia vai fazer a diferença entre essas duas mães sobre a recusa terapêutica? A gente não pode esquecer que, por que essa preocupação? Apesar do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais tentarem mudar a consciência das pessoas, porque fica aquela história, aquela velha história da violência obstétrica, que é algo que precisa ser abordado, e procedimentos muito dolorosos, como por exemplo a episiotomia, que eu até anotei, e a manobra de Chrysler. Eles são dois procedimentos muito adotados, principalmente em regiões que não têm facilidade para realizar uma cesariana. Então, estou ali, uma mãe de 16 anos com dificuldade no parto, e uma mulher nova, e não tem médico, não tem anestesia suficiente para poder fazer uma cesariana. Não tem um anestesista para fazer a cesariana. E aí, como é que vai ser? Ele vai adotar essas duas manobras, sabendo que, por exemplo, no caso da episiotomia, a mãe, ela vai ter um corte que pode não se restabelecer. Pode influenciar na vida sexual, né? Exatamente, vai influenciar na vida daquela família, daquela mãe com um pai, um futuro parceiro. E a Organização Mundial da Saúde, em 2018, disse que esses dois procedimentos, eles não têm garantia científica de que eles são eficazes para esses casos de partos difíceis. Certo. E a Comissão de Direitos das Famílias está de olho também para garantir aí o direito das mulheres, né? Isso. Todas as questões relevantes à família, às mulheres, nós trazemos para dentro da comissão. Então, sempre que chega uma novidade, a gente, quando nos procuraram, vamos conversar sobre esse assunto, vamos pesquisar, vamos trazer aos nossos grupos de pesquisa, que é o que nós fazemos. Todo mês nós temos um grupo de pesquisa, um grupo de estudos em direito das famílias, em que nós trazemos à tona resoluções como essa, movimentos de divórcio e tantas outras questões que são pertinentes à mulher, à mãe e à família. Perfeito. Muito obrigada, Temis. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Eu que agradeço. Viu? Volte sempre de mãe para mãe. Tá certo. No próximo bloco, a gente vai falar como é possível ter um guarda-roupa criativo e também como investir no mercado infantil. Não saia daí.
Estou de volta e já vou chamar a Flávia Batista, que vai nos mostrar como se vestir com criatividade e ganhar novos looks no guarda-roupa com apenas uma peça. Não sei se você sabe ou se já se deu conta de que às vezes um look, um macacão, um vestido, uma camisa de alfaiataria, ela pode originar uma variedade incrível de looks, desde que você seja criativa. Hoje eu vou bater um papo com ela, que para mim é uma das maiores referências em criatividade e em moda aqui em São Luís, Liciane Leda, a moda da Lili. Seja bem-vinda de Mãe para Mãe. Obrigada, Flavinha. Gente, ela tem cada coisa para contar pra gente. Eu comecei a te seguir e fiquei impressionada na época como ela era criativa. Inclusive eu tô aqui, ó, eu tô com um vestido, com uma saia, e essa dica você deu. Eu queria saber de ti, essa criatividade veio da onde? Você já era criativa ou teve um momento que você começou a pensar teu guarda-roupa de uma forma diferente? Não, eu sempre fui muito criativa, sempre gostei de trabalhos manuais e artesanato. Então, de uma certa forma, quando eu era mais jovem, quando eu morava com meus pais, a gente não tinha muitos recursos, então o recurso era ser criativo, né? Porque na minha época a roupa era no Natal, no aniversário, a gente tinha uma roupa de sair, uma roupa de ir para a igreja e uma outra roupa para ir assim, ir no aniversário, alguma coisa assim. Então, como fazer aquela roupa se multiplicar, né? De certa forma, isso ajudou bastante a desenvolver esse meu lado criativo, né, na moda. E na faculdade eu comecei a costurar, então eu fazia minhas roupas, mas assim, sempre pensando em alguma peça que combinasse, que desse para usar de várias maneiras, que combinasse com outras, que era para multiplicar os looks. Entendi. Gente, e eu quero saber uma coisa. Quando tu vai comprar tuas roupas, tu pensa antes com o que ela vai combinar ou é aquela coisa mesmo intuitiva? Você comprou porque você gostou, chega em casa você vê que ela pode virar vários looks. Não, eu sempre penso no que eu tenho em casa. Na maioria das vezes, quando eu saio para comprar roupa, eu saio para comprar determinada roupa. Ah, uma calça branca que rasgou, preciso substituir. Ou então eu tenho uma listinha de coisas que eu quero ter, às vezes coisas que estão na moda, às vezes coisas que realmente eu quero ter no meu guarda-roupa, como uma blusa de alguma cor que eu não tenho. E quando eu vejo no Instagram, geralmente, nas redes sociais, em revistas, que tem aquela roupa daquela marca que eu gosto, naquela loja, aí eu ligo, pergunto se tem meu tamanho, porque eu só vou para comprar. Mas acontece, quando você chega na loja, você acaba gostando de muitas coisas, mas inúmeras vezes, as meninas que me atendem, elas já sabem. Eu coloco assim as duas coisas que eu gostei e fico. Isso aqui combina com isso, com isso, com isso que eu tenho em casa. Isso aqui não combina com nada. Eu acabo levando a que combina mais, que vai me dar mais possibilidades de uso. Muito raramente eu levo uma peça que não combina com nada ou que eu só vou usar uma vez. Aliás, não existe essa peça que eu só use uma vez. E pensando em moda sustentável e com toda a criatividade que ela tem, é claro que ela trouxe novidade para o mercado de moda aqui do Maranhão. Conta pra gente essa novidade. Chamado Lock. Eu fiquei enlouquecida, né? Achei o máximo, porque eu pensei, gente, tem tanta roupa guardada que a gente não usa. A gente gosta, mas não tem como você usar tudo que você gosta, nem se você usar cada dia uma coisa, você não dá conta de usar em um mês tudo que você tem. Você não tem só 30 roupas. Gente, o Lock é uma oportunidade também para gerar renda, né? Você que tem roupa de festa, que tem roupas em casa, pode colocar no Lock desde que esteja em boa qualidade, né? O Lock, diferentemente de um brechó que você manda aquelas peças que você não gosta, não quer mais, né? O Lock é para aquelas roupas que você ama, mas que estão ali paradas, custaram caro. É uma forma de você se ressarcir do gasto que você teve, né? E gerar uma renda extra. Gente, viram que dica maravilhosa? A gente vai deixar aqui como acessar o Lock. Tem um Instagram e aí lá vocês têm acesso ao app. Queria te agradecer demais por ter aceito participar aqui do nosso quadro de moda e beleza. Vou deixar também o Instagram dela, gente, porque a inspiração a gente tem que compartilhar, né? Até o próximo quadro Moda de Mãe para Mãe.
Obrigada, Flávia. Eu particularmente amo demais essas dicas. Obrigada, Lili, por aceitar esse convite. E sempre que quiser, pode vir aqui ao De Mãe para Mãe compartilhar mais dicas legais como essa. Mudando de assunto, tem muita gente investindo no mercado infantil. Quem sabe, após assistir esse bate-papo, você se inspire em uma das histórias do quadro Uma Mãe, um Propósito. Vocês sabiam que o mercado infantil movimenta mais de 50 bilhões por ano e existem várias possibilidades para quem quer investir no público infantil? Mas é importante você estudar o mercado, se tornar especialista para poder conseguir abordar nesse segmento. E hoje eu estou aqui com 3 mães que resolveram empreender após a chegada de um filho e também investiram no mercado infantil. Meu nome é Patrícia Mello, tenho 34 anos, sou mãe do Heitor e eu tenho uma loja de vestuário infantil. Nós estamos no mercado há 2 anos. Eu sou a Tainara Fuzioka, tenho 26 anos, sou mãe da Giovana, de 2 anos, sou advogada e empreendedora, tenho uma loja virtual de produtos importados adulto e infantil. Oi pessoal, meu nome é Gisele, eu tenho 37 anos, sou mãe da Lara Beatriz e do Luiz Henrique. Eu empreendo no setor de vestuário infantil. Então, como vocês podem ver, eu estou aqui com 3 mães super experientes que tem muito para compartilhar com vocês. E a primeira pergunta é para a Patrícia. Patrícia, ela era corretora de imóveis e mudou para o mercado infantil. E eu queria que tu me respondesse o porquê dessa mudança. O que foi que tu viu de estratégia, o que tu viu essa possibilidade de negócio para começar a empreender no mercado infantil? Bom, eu sempre trabalhei com venda, eu sempre gostei de vender e eu atuei no mercado imobiliário por um pouco mais de 10 anos. E aí com a chegada da maternidade, né, tudo muda. Né? Acho que com toda mãe acontece isso, a gente realmente muda tudo. E aí com a chegada do Heitor, eu precisei ficar um pouco mais com ele, mas não perdi a essência de querer trabalhar, de querer ter o meu negócio como eu sempre quis, né? Sempre sonhei ter meu negócio. E aí eu vi a possibilidade de atuar no ramo de vestuário infantil por conta de que eu usava as roupas dele, mas logo eu comprava de novo. Então eu vi uma oportunidade ali de mercado. Isso é muito verdade, né, Patrícia? Porque cuidar dos filhos e conciliar com o trabalho envolve muitos sacrifícios. E eu queria perguntar para a Tainara, como é que ela faz para conciliar essas responsabilidades? Bom, essa é uma habilidade que só quem é mulher e mãe consegue entender, né? Mas o primeiro ponto que me possibilita desenvolver essas atividades é a creche. A escolha da creche foi muito importante nesse processo. Foi um processo dolorido, a gente sabe, mas é muito gratificante ver o desenvolvimento dos nossos filhos e aliar isso com o desenvolvimento da nossa atividade, né? Então a creche realmente foi a minha melhor opção. E aí, fora isso, conto com a ajuda do meu esposo também, que me ajuda nos momentos em que minha filha não está na creche, né? E aí me dá essa forcinha para que eu possa desenvolver minhas 2 atividades. É verdade, Tainara, eu acredito que a rede de apoio é muito importante nesse momento. Mas agora eu queria falar com a Gisele. Gisele, compartilha com a gente uma dica para quem está nos assistindo que vai começar o empreendimento. Eu acho que o mais importante, Amanda, é você buscar uma identidade para o seu negócio, né? Se a gente pega o segmento infantil, você tem várias empresas nesse segmento, né? E o que vai te diferenciar é exatamente essa identidade. A forma como você se comunica com seus clientes, com seu público, né? Outro conselho que eu posso dar também é você se atualizar constantemente, porque o mercado infantil, principalmente de vestuário, ele não é o mesmo mercado de 10 anos atrás, né? Hoje em dia não, a moda ela segue as maiores tendências, né? E você precisa estar sempre se atualizando para trazer isso para sua loja e gerar valor para o cliente. Então, como vocês podem ver, a chave para entrar nesse mercado é você ter produtos novos, diferenciação, estudar também o mercado. E eu queria agradecer vocês, meninas, por a disponibilidade de vocês. Eu tenho certeza que elas devem ter contribuído de alguma forma com você que está aí assistindo. Obrigada, Patrícia, obrigada, Tainara, obrigada, Gisele. E até a próxima, Uma Mãe, um Propósito. Tchau, tchau. Bom, gente, e quem tem criança em casa sabe que criança gosta mesmo de brincar no chão.
E você sabia que podemos pensar até no melhor piso para oportunizar melhores brincadeiras e até a segurança das crianças? Esse é assunto para o quadro Tem Criança em Casa, com Raíssa Lima. As crianças adoram brincar no chão, então quanto mais seguro e confortável o piso, melhor. Seja ele em creche, escola, hospital ou até mesmo na sua residência, o piso vinílico é uma boa escolha. Os pisos vinílicos mais conhecidos são aqueles que imitam o aspecto de madeira. Porém, existem também outros modelos que simulam as texturas e outros materiais, como mármore, cimento ou até mesmo podendo usar as estampas. Uma das principais diferenças entre o piso vinílico e o piso convencional é o custo, já que o piso vinílico costuma ser bem mais em conta que o outro. Por isso, o piso vinílico é perfeito para quem gosta de um visual mais moderno, mas não dispõe de um orçamento muito alto. Para as áreas residenciais, o planejamento e escolha desse piso deve acontecer durante a gestação. Assim, você vai focar no presente e no futuro e vai acompanhar o desenvolvimento da criança. Esse piso, além de muito legal, ele também possui muitas estampas e ele pode proporcionar à criança brincadeiras e além de deixar o ambiente ainda mais divertido com essa variedade de cores e desenhos. Se engana quem pensa que o piso amadeirado também não é divertido. Observem esta imagem. Para fazer isso, o profissional usou o piso vinílico amadeirado como plano de fundo e desenhou as demarcações de vermelho, criando uma quadra de basquete, definindo assim o tema do quarto. A instalação desse piso pode ser feita até mesmo por cima do piso existente e que, além de ser prático e rápido, evita o tumulto de obra dentro de casa, que é extremamente desagradável quando se tem filhos pequenos. O piso vinílico ainda conta com as opções de mantas, placas ou réguas e pode ser instalado através de sistemas de encaixe, clique ou cola. Quando você está construindo ou reformando, você tem muitas preocupações. Você quer investir em um material de qualidade, quer também ter um custo-benefício muito bom e, além do mais, escolher coisas que combinem com você. Mas quando a gente fala de criança, a maior preocupação é a segurança. Sabemos que uma queda pode ser muito perigosa, então todo cuidado é pouco. Esses pisos não escorregam, são antiderrapantes, antialérgicos e são muito confortáveis ao caminhar. Quando estiver definindo os revestimentos, dê preferência àqueles com manutenção simples. Por isso, o piso vinílico é considerado um dos melhores revestimentos para quarto de crianças. A limpeza nesse tipo de piso é vantagem e é feita apenas com um pano úmido e detergente neutro. Nós ficamos por aqui e próximo programa teremos mais dicas para você que tem criança em casa. Até mais! Essa parte de colocar um piso sobre o outro é a melhor, né? Porque às vezes a gente quer mudar a cara do ambiente, mas só de pensar em obra muda de ideia. Se o papai estiver assistindo de mãe para mãe aí, já aproveita para dar aquela cutucada no sofá. No próximo bloco nós vamos falar muito de criança, já que chegou o mês delas. Nós estivemos na Feira de Ciências da Escola Diante do Aprender e eu fiquei surpresa com a inteligência dessas crianças. A gente volta já. Quer uma força extra para o seu creme de hidratação? Acrescente algumas gotinhas da vitamina A mais E de Bioextratos e veja o verdadeiro milagre acontecer. Com fórmula concentrada, alto poder de tratamento, a vitamina A mais E promove reestruturação, nutrição e hidratação aos fios, além de retardar o envelhecimento e recuperar os fios danificados. Você que é mãe sabe a importância de estimular o raciocínio e a criatividade dos filhos. Os projetos inovadores das escolas funcionam para isso. A Escola Diante do Aprender realizou recentemente a Feira de Ciências Tecnológicas, com crianças de várias idades que estão mostrando que dominam o assunto e sabem muito bem do que estão falando. O homem ficou tão inteligente que ele inventou as máquinas. Dá para perceber que falar sobre tecnologia não é problema para os alunos da Escola Diante do Aprender. Durante o mês de setembro, eles trabalharam o projeto Tecnologia na Formação de Ideias, em parceria com o programa Zoom de Educação Tecnológica. Soluções de aprendizagem inovadoras para o desenvolvimento integral das crianças. O resultado desse trabalho foi exposto na segunda-feira de Ciências Tecnológicas, realizada no Shopping da Ilha. As maquetes detalhadamente pensadas pelos alunos são uma amostra da familiaridade com a robótica e com a tecnologia.
O objetivo da gente hoje é justamente trazer para os pais essa conscientização de que as nossas crianças elas são capazes, elas são criativas, elas inovam. Tanto que se a gente observar o trabalho que está sendo desenvolvido por eles durante essa feira, a gente percebe que eles desenvolveram trabalhos fantásticos, né? Eles fizeram robôs estão andando, eles fizeram várias atividades que a gente se surpreende com crianças de 4, 5 anos eles poderem desenvolver esse trabalho. Então a gente está trazendo isso para o shopping para poder mostrar também para outros pais esse trabalho que a escola oferece. Mostrar o mundo em constante transformação está entre as missões da escola, e eles conseguiram entender de que maneira esse processo acontece. O robô é um dispositivo ou um grupo de dispositivos eletromecânicos ou biomecânicos capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada. Os robôs estão sendo cada vez mais inseridos na área das indústrias em todo o mundo. Pensar o ensino como a base para se construir um mundo melhor deixa os pais que acompanham de perto essa evolução tranquilos de que o investimento na educação dos filhos tem permitido que eles explorem novos conhecimentos. Muito importante para o desenvolvimento intelectual, emocional, de todos os aspectos, do aspecto tecnológico, do aspecto social, de compreender que a tecnologia é uma aliada, que sim, no primeiro momento ela pode eliminar empregos, mas ao mesmo tempo ela te impulsiona a te qualificar. Hoje nós vivemos num mundo em que a tecnologia ela vem desenvolvendo muito rapidamente, né? E as crianças hoje em dia aprendem muito mais sobre tecnologia do que nós aprendemos há muito tempo atrás. Então é fundamental que essas crianças elas tenham uma orientação para que saibam utilizar a tecnologia de modo correto, para que elas possam aplicar não só na vida dela, mas para a gente fazer um mundo cada vez melhor, né? As crianças participam da concepção e execução do projeto e recebem uma assessoria pedagógica para produzir robôs como esse aqui, feito por crianças de 11 anos e que serve como um protótipo de um braço mecânico. Essa integração prepara os alunos para o futuro. Aos 8 anos, a Sofia já sabe explicar, por exemplo, o conceito de uma cidade inteligente. A cidade inteligente tem os prédios inteligentes, que tem as garagens. Lá tem nas garagens tem uma voz que auxilia o motorista a encontrar a vaga mais próxima para não ter o perigo de queimar a gasolina e de poluir o ar. É por isso que a Escola do Futuro é aquela centrada na pedagogia que trabalha com questões reais e que se utiliza da tecnologia como um elemento no processo pedagógico. As crianças elas já têm curiosidade naturalmente. E uma coisa que a gente tem que entender é que as escolas elas têm que começar a se adaptar porque as crianças elas já estão imersas na tecnologia. Então a gente tem que levar esse conceito para a sala de aula para elas entenderem o mundo em que elas vivem, entenderem as máquinas que estão com elas todo o tempo. Então, quando a criança entra dentro de um carro, quando ela vai no brinquedo de parque, de diversões, tem várias máquinas ao redor dela. Quando ela usa o celular, tem vários aplicativos que ela está usando e tem todo um conceito tecnológico por trás disso. Muito legal, sou suspeita para falar de matéria com criança e essa abordagem da escola, usando o lúdico, facilita demais o entendimento deles. E agora, se tem um assunto que é de deixar o cabelo dos pais em pé, é a fase do egoísmo das crianças. Aquela que eles não querem dividir, parecem que só pensam em si mesmo. Vamos desvendar esse comportamento agora no quadro Desvendando o Meu Filho com a Tayane Lobo. Mari, todo pai e toda mãe fica bem apreensivo quando seu filho não quer emprestar o brinquedo pro coleguinha. E quando são irmãos, então? A casa pode virar uma verdadeira zona de guerra. Afinal de contas, por que a criança age dessa forma? E como os pais podem lidar com isso? Vamos saber agora. Quando nasce, a criança não tem ainda a capacidade de pensar no outro. O egoísmo faz parte do sistema primário de proteção do ser humano para se proteger. Segundo psicanalistas, o bebê se sente o centro das atenções por ter suas necessidades supridas sempre que precisa, principalmente a fome. Segundo Piaget, quando uma criança está na idade entre 6 e 7 anos, ela desenvolve características de egocentrismo. Esse egocentrismo pode ser definido como falta de consciência do eu, em que a criança não consegue distinguir-se do mundo exterior. Nessa fase, a criança acredita ser o centro do mundo, como se tudo girasse em torno dela.
Conforme vai se desenvolvendo, de maneira saudável e aprofundando suas relações com o mundo ao seu redor, a criança começa a entender que nem tudo será como ela quer. Com o tempo, ela entende também que outras pessoas também possuem necessidades. É neste momento que a criança precisa aprender a lidar com a frustração de não ter seus desejos atendidos a todo momento. Apesar desse egoísmo ser natural da construção do indivíduo, é preciso que os pais ensinem seus filhos a dividir, compartilhar e ter senso de solidariedade. Mas é possível fazer isso sem ofender ou humilhar a criança. Veja só. Pais e professores podem criar uma rotina na qual a criança veja ganhos ao compartilhar suas coisas, como, por exemplo, um piquenique, onde cada um leva um lanche para que seja compartilhado por todos. Estar atento também ao comportamento da criança em jogos e brincadeiras é fundamental. Muitas crianças, no auge do egoísmo, não aceitam que outros colegas saiam vitoriosos de alguma brincadeira. Você deve acolher seu filho e dizer que o entende, mas ensine-o que nem sempre será possível ganhar e como ele se divertiu ao participar. Mas tome cuidado também para não forçar sempre seu filho a emprestar as coisas, pois ele pode crescer sem saber impor limites e sem saber dizer não. O ideal é que quando a criança não quiser emprestar algo, não force ou brigue. Aos poucos, converse com ela e mostre como cada um pode brincar um pouquinho. Explique a outra criança que seu filho está brincando e depois será a vez dela. Assim, todos aprendem a dividir. Cuidado também com a superproteção. Ao tentar evitar danos ao seu filho, você pode prejudicar o desenvolvimento natural dele. Ao invés disso, deixe que ele lide com conflitos que sejam apropriados para sua idade. Essa semana vamos falar mais sobre isso no nosso Instagram, @demãePraMãeSLZ. É com você, Mariana. Fique de olho mesmo que em breve a Thay, educadora parental, vai estar aqui com muitas novidades. E eu tô recebendo agora Tati Galha aqui no estúdio. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, gente. Obrigada. E a gente vai continuar falando sobre isso. Tati, o brincar junto, ajuda nesse processo de tornar a criança menos egoísta? Mari, sim, de certa forma sim, mesmo a gente tendo que entender que é um processo que a criança passa, né? É um processo no desenvolvimento da criança. Então, colocar essa criança, inserir essa criança num contexto social vai facilitar essa criança a passar por esse processo de uma forma menos traumática, tanto para ela quanto para a família. Porque creio eu que muito dos problemas do egoísmo da criança seja muito mais dos pais compreenderem esse processo e entenderem que é interessante a criança passar pelo processo de egoísmo, que de verdade não é necessário e nós não devemos obrigar a criança a sair desse período antes do momento dela. O que a gente precisa fazer é colocar ela num contexto social onde o brincar ele pode ser um dos momentos muito importantes para a criança saber compartilhar com um amigo um brinquedo, uma pessoa, né? Que às vezes o egoísmo não vem só em algo material, em algum brinquedo, mas sim na minha mãe, na minha colega. Não quero que encoste, não quero que brinque com a minha professora. Então, o brincar e a divisão da atenção dentro do brincar, as regras da brincadeira, entregar um brinquedo para a criança, pode fazer com que ela compreenda e ela saia desse período com um pouco mais de rapidez. Dentro de um contexto aquático, por exemplo, que é onde eu vivo inserida. A gente trabalha muito com crianças a partir já de 1 ano de idade, esse processo de entregar um brinquedinho para o amiguinho e recolher de volta, para que ele entenda que tudo que vai pode também voltar. Então, às vezes, ele entrega um azul e recebe um vermelho, para ele entender que ele não está recebendo de volta o mesmo brinquedo, mas que a próxima criança também pode compartilhar isso com ela. Falou uma coisa que me deixou uma dúvida. Essa semana a gente estava no aniversário e o Davi pulando na cama elástica, ele adora pular, e com outro amiguinho. De repente ele disse assim: mamãe, o Isaac quer descer. E o Isaac não queria descer, ele que queria ficar sozinho. Sim. Só que aí, até minha dúvida é essa. Eu disse: não, filho, o Isaac não quer descer, o Isaac quer brincar junto com você. Perfeito. Então essa intervenção dos pais, ela tá certa, tá errada? Ou a gente tem que respeitar que ele quer ficar sozinho? Mari, da forma que você fez, está correto. Seria dentro do desenvolvimento, né? Eu tô falando dentro do desenvolvimento, seria impróprio a gente alimentar esse momento com ele.
a gente pode dar a oportunidade dele pensar o quanto é bom brincar com outra criança, porque a criança queria brincar com ele. Então a forma que você colocou a situação é muito interessante. O que não seria interessante nessa uma condução diferente do que você fez é aceitar aquilo que ele estava querendo dizer e realmente tirar o menininho que não queria sair dali para alimentar essa sensação, né, essa emoção dele, ou tirá-lo dali e colocar ele para brincar sozinho em outro lugar. A gente está alimentando o egoísmo. Então o egoísmo faz sim parte do processo de desenvolvimento. É muito importante a gente entender que esse processo vai acontecer, mas ao mesmo tempo é importante a gente saber como lidar com isso, como não alimentar e como também fazer com que ele entenda que mais do que brincar sozinho é mais bacana ter alguém para brincar junto com ele. E muito legal, Tati explica muito bem. Brincar junto, tá chegando aí uma boa oportunidade de brincar junto. Né? Falou com Tati, falou com brincadeira, né? E quais são as brincadeiras que estão chegando aí? Esse mês a gente vai ter no dia 12, né? No dia mesmo das crianças, lá no Ativa, a gente vai ter o Dia das Crianças, a brincadeira de Dia das Crianças, mais a comemoração de 2 anos do Ativa Baby e a comemoração de 1 ano da escola de natação. Então, vai ser uma tarde de muita brincadeira lá mesmo no nosso espaço do Ativa. A partir de que horas? A partir das 15 horas até as 18 horas. Vai ter brincadeiras para crianças desde 3 meses, né? Ou até a mamãe que quiser levar o bebezinho de colo para dar uma passeadinha pode passar por lá. Mas as brincadeiras de inserção mesmo vão ser de crianças de 3 meses até 7 anos de idade. Se quiser levar seu filho aí de 8, 9, a gente consegue inserir nas brincadeiras de 7 anos. E palestras, né? Além das palestras de primeiros socorros com a equipe do Bebê da Vez, a gente vai ter também a Pai na Íntegra, falando com os papais, né? Que vão estar lá com a gente. E claro que não podia faltar o de mãe pra mãe lá, conversando com as mães, né? Bate-papo, né? Com de mãe pra mãe. Bate-papo, é literalmente de mãe pra mãe. Vão ter lá as mamães pra fazer perguntas pra gente, né, Mari? Legal. Gente, e lembrando que o mês de outubro é o mês das crianças, tá cheio de coisa legal pra acontecer. Dia 13, quando o programa do dia 13 começar, vai ter bate-papo ali no Ativa. Convidamos você para estar com a gente lá no dia 12. E Tati, o mês de outubro é o mês de prevenção também do câncer de mama. É o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres. E nós queremos saber quais são as suas dúvidas a respeito do câncer de mama. Terminando o programa, você pode correr lá no nosso Instagram, fazer a sua pergunta, deixar a sua pergunta. Queremos ouvir você para trazer um especialista para cá para responder todas as suas perguntas. A partir, então, do dia 13 tem muita coisa legal para acontecer. Muita coisa. A gente esperamos vocês aí compartilhando as suas dúvidas, porque é importante. A gente precisa saber o que vocês estão com dúvidas, para que a gente possa trazer, né, Mari, as respostas para vocês. Espero que você tenha gostado do De Mãe para Mãe de hoje. Esperamos você no próximo programa. Tchau, tchau!